Meu nome é Geraldo Eustáquio Ferreira, mas sou conhecido popularmente aqui na cidade como o professor Dadinho. Dadinho, apelido de minha infância, ao qual eu agreguei no futuro, o professor, que é a minha profissão. Como a maioria das pessoas de minha geração, que nascemos em João Monlevade, eu sou filho de pessoas da região. Meu pai é proveniente da cidade de São Domingos do Prata e minha mãe é proveniente da cidade de Nova Era. Logo que os dois se casaram, mudaram-se para Monlevade em busca de melhores condições de vida, pois minha mãe não tinha formação nenhuma profissional e nem meu pai, que era um lavrador. Aqui em João Monlevade, meu pai conseguiu logo um emprego na Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, em 1938, o ano que ele se casou. 6 meses depois de empregado, ele trouxe a minha mãe. E aqui eles constituíram família. Eu sou o filho mais velho de, não se assustem, de 15 irmãos. Família bastante numerosa e que certamente foi conduzida com muita renúncia e com muito sacrifício por parte de meus pais. Além de mim, eu posso citar ainda logo abaixo de mim o José e a Maria. O José mora hoje em Betim, Maria infelizmente já faleceu. Temos ainda o Eli, que trabalhou na Belgo-Mineira há muito tempo e mora hoje no bairro República. Tem ainda Maria das Graças, que também já faleceu, morou aqui em Monlevade a vida inteira. Depois vem 2 gêmeos. Novamente minha mãe teve partos gêmeos, Almir e Anair. Almir infelizmente já faleceu, mas o Anair mora hoje em Porto Alegre. Depois do Anair e do Almir, minha mãe novamente concebeu e gestou filhos gêmeos, 2 meninas, Maria das Dores e Maria Aparecida. Maria das Dores mora em Contagem, Maria Aparecida mora em Foz do Iguaçu. Depois Maria de Fátima, que hoje mora em São João del Rei. Depois o Luizinho, que trabalhou na Belgo-Mineira bastante tempo e hoje mora em Juiz de Fora. Tem ainda o Antônio Alves Ferreira, o Toninho, que trabalhou também na Belgo-Mineira, hoje é aposentado, mora ainda em Monlevade. Vem ainda o Afonso, que foi também professor, trabalha ainda na educação, na rede municipal. Depois do Afonso vem a Gorete, que casou-se com o Fernando na época da Telemig, mora ainda em Monlevade e vem criando sua família. E a última de minhas irmãs, que é a Maria de Lourdes, que nós conhecemos como Lourdinha, trabalha na ABEB, é casada com José Geraldo, da Casa São José Modas. Então tá aí, em rápidos traços, a minha família. Estão vendo que não é muito pequenininha. Nós moramos inicialmente na rua Tabajaras. Não foi lá que eu nasci. Quando meus pais foram para a rua Tabajaras, eu já era nascido. Eu tinha nascido. Eles moraram inicialmente num barraco lá na Vila Santa Cruz. E foi a época do meu nascimento. No mais, quase todos os outros filhos nasceram na rua Tabajaras.
pelo menos os que nasceram antes de 1955. Em 1955, meus pais mudaram-se para a Rua Tapajós, um centrão na época, para gente que morava lá no quarteirão Tabajaras, atrás da Belga Mineira. E posso dizer também que a mudança para a Rua Tapajós abriu para mim as portas para o futuro, porque além de ser uma região mais central na cidade, fez com que eu ficasse bastante próximo ali da Igreja São José e fosse logo visto pelos sacerdotes da paróquia que me convidaram para ser coroinha. Então eu na minha infância, eu fui coroinha na igreja de São José Operário. Depois, exatamente pela proximidade com os padres e também porque eles receberam alguma informação de que eu era uma pessoa, eu era um menino estudioso e que prometia, né, que tinha futuro, porque era muito, desculpe assim, a falta de modéstia, se dizia que eu era muito inteligente, muito aplicado. Logo, os padres pensaram em me promover um pouco, já que minha família, meu pai operário, não tinha muita condição de custear um estudo melhor para mim. Assim, logo depois do curso primário, eu fui para o ginásio Monlevade, como bolsista da Fundação Félix Chomet. Ali no ginásio Monlevade eu cursei o curso de admissão e cursei também a antiga quinta série do ensino fundamental, né, que a gente chamava a primeira série do primeiro ciclo ginasial. Sempre tive muito bons resultados na escola. O teste de classificação para a turma que entrou em 1957, eu consegui o primeiro lugar, uma nota muito boa, acho que 9,6. Então, sempre tive muita facilidade para os estudos, o que fez com que os padres, e também sentindo um pouquinho o apelo que eu manifestava pelas coisas religiosas como coroinha, eles encaminharam-me para o seminário de Mariana. E aí começa um outro capítulo na minha vida. Realmente fui para o seminário de Mariana, eu tinha 12 anos para 13 anos. Eu talvez não soubesse bem o que eu queria fazer na vida, mas eu tinha uma vaga ideia que eu podia ser padre, né? E eu acredito que esse sonho, essa vocação, tenha sido embutido na minha vida por meus pais, que eram muito religiosos e certamente sonhavam com um filho padre. Acho que todos os cristãos da época católicos sonhavam com um filho padre. O padre era uma pessoa de muita projeção na sociedade
além de representar também a oferta de um filho para o serviço do altar, o que corresponderia também a um anseio de sua vida cristã. Em Mariana, eu fiquei de 1957 até 1966. Foram praticamente 10 anos que eu passei no seminário, e ali eu fiz o curso de Humanidades, que equivaleria hoje a um ensino médio, na modalidade assim de ensino de clássico. Nós chamávamos de Humanidades. Depois fiz Filosofia e fiz mais 2 anos de Teologia, que é a Teologia, que é o curso específico para o rapaz que quer se tornar sacerdote. Agora, a minha infância foi muito rica no aspecto assim de desenvolver os meus talentos. Desde criança eu tinha muita facilidade para declamar poesias, para cantar em público, tinha uma voz bastante afinada. E nas festas escolares eu brilhava, por assim dizer, porque eu entrava como número da programação e continuava depois que fechava a programação. Quando se anunciava a palavra livre, eu estava na frente lá com uma novidade, com uma música nova ou com uma poesia nova. Acho que eu era meio parecido também, né? Bom, mas tudo isso chamou muita atenção sobre mim. Eu tinha uma estima muito grande das professoras, né? Dona Conceição de Oliveira, irmã de Dona Luzia do Cartório, falava para os 4 cantos da escola que eu ia me tornar deputado, porque eu tinha uma oratória muito boa. Agora, eu não sei se um menino de 11, 12 anos já manifesta assim, dons de oratória, mas ela enxergou. E tinha facilidade também para o teatro. E talvez essa minha facilidade, o que ensejou também no tempo de grupo escolar, um aproveitamento desse talento para apresentar-me nas festinhas escolares, acho que desenvolveu um pouquinho, ou não, acho que desenvolveu bastante essa minha desenvoltura para falar, que sempre tive, para falar em público. Então a minha infância, ela se transcorreu como os meninos de minha época, ali na rua Tapajós, brincando no lado da igreja, fugindo. Bom, eu estava falando exatamente da minha infância. Eu dizia que eu passei a minha infância ali com meus colegas de rua mesmo, na rua Tapajós, como eu dizia, brincando de futebol ali no lado da igreja, fugindo lá pro mato, onde é hoje o Floresta Clube, e era uma mata deliciosa para onde a gente fugia para brincar de Tarzan. Era um menino bem comportado relativamente, ajudava a missa na igreja. E, apesar de novo, eu trabalhava com meu pai. Meu pai, para suprir e suplementar a renda familiar, ele fornecia pão para as pessoas de sua rua. Então, ele saía cedinho, ia lá na padaria, na época ali no Morro do Gel, ele comprava uma certa quantidade de pães e nós íamos, eu e meu irmão, nós íamos distribuindo ali pelas ruas Paraúna e Tieté. Antes da gente ir para a escola às 7 horas, corria ali aquele Tieté todinho vendendo pão. Não é vendendo pão, era entregando pão. A gente tinha já os fregueses certos, com a quantia adequada. Eles deixavam uma sacolinha no portão com o vale de pão ou com o dinheiro equivalente. Já trocadinho, a gente deixava o pão para eles e seguia o caminho. E as pessoas que moravam na proximidade lá de casa
buscava o pão na própria casa da minha família, ali na Rua Tapajós, e minha mãe entregava ali os pães. Então, normalmente, a padaria fornecia para cada 100, na época, né, 100 cruzeiros em dinheiro, a padaria fornecia para o meu pai a quantidade de pão correspondente a 120 cruzeiros. Quer dizer, ele lucrava 20% na venda de pães. Com isso, o pão da minha família, que era grande, ficava de graça, né? E devia sobrar um pouquinho para mais alguma coisa. Eu passei a minha infância ali com os meninos da minha época, indo para a escola, para o grupo escolar central todo dia. Minhas professoras foram Dona Vera Elisa Denick, no segundo ano, Dona Nali Passos. No terceiro ano, eu tive a Dona Leda Duarte, que depois foi substituída por Dona Terezinha de Pinho Leite. E no quarto ano, Dona Mercedes Nunes Espínola. De todas essas, eu tenho certeza que Dona Terezinha Pinho ainda vive e mora na Vila Tem. As outras não sei informar. No ginásio, duas pessoas passaram a fazer parte muito grande da minha vida. O Padre Henriques e o Cônego Higino. Exatamente, porque eu já falei dos padres da paróquia de São José. Eles me deram um incentivo muito grande para eu seguir a carreira sacerdotal. E eu estava sempre ali com eles, para baixo para cima, atendendo no serviço da paróquia e também usufruindo da companhia deles, que era muito sadia, muito saudável. O Padre Gino, o Cônego Higino, posteriormente me recebeu no colégio estadual como professor, quando eu resolvi assumir a carreira. E o Padre Henriques, vamos dizer, ele que me forneceu, me deu o primeiro emprego como professor no Colégio Kennedy, logo que eu resolvi abandonar o estudo de teologia. Da minha infância ainda, eu poderia relatar que a frequência do ginásio Monlevade abriu também muitas amizades, né? Eu podia citar aqui o Antônio Eustáquio Faria, que nós chamávamos de Tunico, que hoje mora em Campinas, a irmã dele, Maria Beatriz Braga Faria, e José Faria Braga moram hoje em São Domingos do Prata. Tem ainda a Maria Irene de Oliveira Neves, que era colega de salas o tempo todo da minha escola primária, Conceição Ebert, Aparecida Ebert, e essas duas posteriormente se tornaram até minhas colegas de magistério. Poderia citar ainda o Paulo Roberto de Magalhães, nós chamávamos de Paulo Preto, filho de Dona Maria da Bolsa e seu Zequito. Foi comigo para o seminário, saiu do seminário, foi estudar letras lá no FMG e se complicou com o regime militar que funcionava na época e acabou sendo preso. Hoje ele mora em Marataízes, mas é uma grande amizade que eu cultivo muito. E no ginásio Monlevade, eu também tive bom resultado. Ganhei, me lembro, no final da quinta série, recebi um prêmio por ter tido a melhor nota, não da turma, mas a nota de religião. E era de se esperar, porque eu era um menino muito piedoso, né? Bom, do seminário, da minha infância, felizmente vivida, né, aqui em Monlevade, eu passei para o seminário de Mariana. Ali no seminário de Mariana era uma realidade um pouco diferente. Era um internato. A gente ficava fora de casa uma boa parte do ano. A gente só vinha em casa no mês de julho
e passava dezembro e janeiro. Os outros meses todos eram consumidos em estudos no internato, no seminário menor, primeiramente, depois no seminário maior. Ali no seminário eu poderia dizer que me ficou uma formação muito boa. Todo mundo sabe que o ensino que era dado nas casas de formação sacerdotal, tipo Mariana, Diamantina, Caraça, Petrópolis, era uma formação muito bem feita, muito erudita, muito completa, mesmo porque o método, não só o método de ensino, mas a própria regra de vida que nos colocava para preparar cada aula que a gente ia assistir. Assim, o grande aprendizado que eu tenho de método, né, de aprendizado do seminário é esse. A gente aprendia muito porque antes de cada aula estávamos falando exatamente do método de ensino do seminário de Mariana. E eu dizia que para cada 50 minutos de aula, nós tínhamos 50 minutos também de preparação. Então a gente preparava a aula como se fosse dar a aula. E realmente o início da aula havia o famoso, né, chamado fulano de tal, a lição. E o indivíduo que era chamado, era a arguição, né, ele tinha que discorrer com as suas palavras aquilo que ele tinha estudado para aquela aula. A partir daquele discurso inicial, havia a participação do professor e dos outros colegas, dos outros alunos, e aí a gente ia construindo coletivamente o conhecimento. Acho que é por isso que a formação realmente sempre foi muito bem dada. Mas do seminário de Mariana não me ficou apenas a formação cultural, intelectual, não. Também a formação artística, né? Logo que cheguei lá, fui convidado a aprender a tocar um instrumento musical. Tínhamos uma banda de música, eu toquei trompete nessa banda de música durante 5 anos. E acho que é daí que me veio o gosto pela música, né? E participava também do coro dos alunos. Então, por desenvolver meu conhecimento musical. Desenvolvi tanto o conhecimento musical que quando eu estava na 7ª série, que hoje a 7ª ou 8ª série, né? No nosso tempo lá era o 4º ano, mas no sistema de ensino hoje seria o 7º ou 8º ano. Quando eu estava no 7º ano, eu já dava aula de música para os alunos que estavam chegando, né? Os alunos 3, 4 anos mais novos do que eu, né? Então eu aprendi música também lecionando música, ensinava não só a teoria musical, mas ensinava também o solfejo. Então desenvolvi bastante esse aspecto aí no seminário. No seminário maior, a situação era um pouquinho diferente, a gente tinha um pouco mais de liberdade, a gente participava de trabalhos pastorais nas paróquias da vizinhança, e aí também eu acho que eu formei também um pouquinho meu espírito missionário. E no seminário maior tinha também a orquestra, eu tive a oportunidade de tocar violino na orquestra por 2 ou 3 anos. Quando o seminário, em 66, ele encerrou as atividades, eu fui para Itabira, né, e o bispo nos encaminhou para o Seminário Coração Eucarístico de Belo Horizonte. Eu passei o ano de 1967 em Belo Horizonte, no Seminário do Coração Eucarístico. E lá eu fiz o que corresponderia hoje ao 2º ano de teologia. E aí também eu paralisei o meu curso. Aí um dia eu levantei, acordei, pensei bem na minha vida, achei que não era esse o meu caminho e tratei de direcionar a minha vida
para outros rumos. Foi então que, vindo para Monlevade, precisando de trabalhar, né, eu consegui lecionar tanto no Colégio Kennedy como no Colégio Estadual. Posteriormente eu fiz concurso para professor de francês no Colégio Estadual, logrei aprovação, eu fui titular da cadeira de francês por uns tempos. E posteriormente eu deixei de lecionar francês porque o próprio sistema de ensino do Estado de Minas aboliu essa disciplina do currículo. E como eu era formado em português, eu fui aproveitado como professor de português. O tempo todo que eu fui professor na rede estadual de ensino, primeiramente no Colégio Estadual Monlevade e depois no colégio, na Escola Estadual Geraldo Parreiras, eu sempre trabalhei com os conteúdos de português, literatura, redação. E a minha formação básica em letras. Nessa condição também eu fiz uma pós-graduação, pegando a especialização em língua portuguesa. Mas a minha carreira profissional não ficou apenas no magistério, não. Eu fui aproveitado na gestão de ensino. Então, me lembro que fui coordenador de ensino no Colégio Estadual. Depois fui convidado para ser diretor do Centro Educacional de João Monlevade, que eu dirigi durante mais ou menos 8 anos. E depois, quando eu integrei os quadros da FUNSEC, lá também eu participei da gestão de ensino, como diretor do curso de letras, diretor do curso de pedagogia, diretor do próprio Centro Tecnológico por uma temporada. E, finalmente, quando aposentei, como diretor-geral dos cursos superiores, do Instituto de Ensino Superior de João Monlevade. Esses são os breves traços assim da minha trajetória, vamos dizer assim, intelectual, a minha trajetória como professor. Agora, ao lado da minha carreira como professor, eu sempre também tive uma grande participação na comunidade. Então eu poderia citar, em primeira escala, Coral Monlevade, do qual eu participei durante um bom tempo, não assim ininterruptamente. Às vezes eu tinha que me afastar para atender a interesses profissionais ou por causa das grandes obrigações familiares. Mas, inclusive, milito no coral até hoje, e ele teve em recesso durante certos tempos. E em 2013 eu acho que eu tive um papel muito importante. Eu reconheço isso porque não só porque eu vejo que os meus colegas também atribuem isso a mim, tive uma participação muito grande na retomada do trabalho do Coral Monlevade a partir de 2013, que foi o seu centenário. E de 2013 para cá, eu fiquei na presidência durante uma boa parcela de anos e ele está funcionando até hoje, embora eu não seja mais o seu presidente. Além do Coral Monlevade, eu teria que dizer que eu atuei também na pastoral de canto, na igreja, na pastoral litúrgica, como ministro da palavra, no movimento de casais, aí na situação eu e minha esposa, nós participamos do movimento de casais
e também no movimento da Escola de Paz. São participações assim na comunidade que deram para a gente assim, muita experiência. A gente não apenas prestou serviço à comunidade, mas eu acho que principalmente a gente recebeu, porque esses trabalhos na comunidade nos proporcionam um contato muito rico com as pessoas. A gente tem contato com pessoas de variada experiência e a gente acaba auferindo também lucros nisso aí, porque a gente sai mais forte, a gente sai mais experiente, sai mais participativo. Então é um balanço que eu faço da minha vida assim na comunidade. E mesmo agora, depois de aposentado, nós temos aqui no bairro um centro comunitário e a ele também eu venho dedicando o meu trabalho, a minha contribuição como coordenador do grupo que dirige as suas atividades. E o centro comunitário do bairro República já funciona aí há muito tempo, mas nos últimos anos eu também tenho atuado, tenho colaborado nos trabalhos que ali se realizam. Eu acabei assim falando bastante da minha vida profissional, mencionei a minha esposa, mas esqueci de dizer lá atrás que logo no início da minha vida profissional, eu, sabendo que eu não ia ser mais padre, eu achei que eu tinha que dar uma nova direção na minha vida. E foi aí que eu conheci a minha namorada, que tinha um apelido também como eu, Zazá, e chama-se Maria do Rosário, era Maria do Rosário Machado de Souza. Como solteira, morava na Vila Santa Cruz e, sendo minha esposa, nós já temos quase aí, agora em 2021, completamos 47 anos de casados, temos 4 filhos, 3 deles estão casados. Nossos filhos são o Weber Souza Ferreira, que mora em Santa Bárbara. Lá ele, com a sua esposa Emília Rosária Ferreira, eles mantêm uma loja, uma empresa de roupas, de venda de roupas, que se chama Gente Jovem. Tem 2 filhos, um casal de filhos, o Lucas, que já está com 13 anos, a Letícia, que já vai completar 10 anos, e estão adolescentes, estudam no Sistema Pitágoras de Ensino em Santa Bárbara. A minha segunda filha é a Raquel, que também já se casou-se com o Marcelo, da Relojaria Universal, e já
família conhecidíssima aqui na cidade, uma família muito boa, muito trabalhadeira, gente de muita fibra. E a minha filha, formada em Direito, trabalha no Ministério Público. Ela atua no Ministério Público de Nova Era como analista da promotoria de Nova Era. Eles têm também 2 filhos, pequeninos ainda, o Gabriel e o Rafael, respectivamente com 6 e 4 anos de idade. O meu terceiro filho, Rodrigo, mora em Belo Horizonte, fez curso na área da tecnologia da informação e é gerente de um sistema, de administração e de tecnologia de administração que se chama Alterdata. É um sistema muito similar ao do EMC Sistemas que nós temos aqui em Monlevade. Então ele atua para a Alterdata, atua em Belo Horizonte, onde ele mora. É casado com Tatiane, a moça lá de Senhora do Porto. E tem o casal também, ela também é formada em Direito, e o casal tem um filho, o Matheus, que está para completar 5 anos. E o meu último filho é o Luiz Eduardo, mora comigo, não se casou, é formado em Pedagogia e é cadeirante. Quando nasceu teve um problema neurológico, teve que se operar e ficou com a sequela. Hoje ele é paraplégico e precisa de cadeira de rodas para se movimentar. No campo profissional, eu tive a oportunidade, dentro do Centec, logo que comecei a trabalhar no Centec, eu tive a oportunidade de participar também na gestão da FUNSEC. Eu fui presidente durante 2 mandatos, de 1976 a 86. E eu posso até dizer assim que a minha vida profissional, embora eu tenha passado pelo Colégio Estadual, pelo Centro Educacional como diretor, mas não resta dúvida que a FUNSEC, foi a FUNSEC que eu entreguei muito da minha
do meu trabalho, da minha atividade. Em função da FUNSEC, eu acho que eu vivi bem aí uns quase 40 anos de minha vida. Também, com muita alegria, eu gostaria de registrar que todos os meus filhos estudaram lá no Centro Tecnológico, tiveram a oportunidade de passar pelas instituições de ensino da FUNSEC e, graças a Deus, estão bem encaminhados no mercado de trabalho. O fato de ter participado da FUNSEC durante tanto tempo fez de mim uma voz assim bastante autorizada para falar de sua história. E eu acredito que um pouco dessa minha tendência, eu vou falar dessa tendência daqui a pouco, né, de estar historiando fatos de minha cidade, nasceu lá dentro da FUNSEC. O povo me instava, por ocasião das festas, das solenidades, a falar do passado da FUNSEC, e eu peguei um gosto e acabei, assim, no meu dia a dia, registrando fatos e eventos que aconteciam na FUNSEC. E, com muita alegria, eu posso dizer que vamos dizer, o último livro que eu editei foi exatamente em 2019, quando a FUNSEC completou 50 anos de fundação. E eu tive a oportunidade de resgatar um pouco da sua história numa pequena obra que eu chamei de 50 Tempos. Foi editada em 2019 e a edição desse livro foi um dos pontos importantes da comemoração do cinquentenário da FUNSEC. Eu passei, portanto, muito da minha vida como educador, ora no magistério, ora na gestão de ensino. No magistério eu tive a oportunidade de dar aula comecei com aula de geografia, moral e cívica. No Kennedy, acho que quando eu cheguei ali, eu dei aula eu só não aceitei dar aulas de matemática, e as matérias da área científica, porque eu não tinha muita tendência. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, o padre Henriques, que era o diretor, já estava com o quadro de professor formado, mas todo cheio assim de lacunas. Aí, ó, você pega o português do curso técnico? Você pega. Você pega a pedagogia catequética do curso normal? Já pega. Você pega a moral e cívica de todas as turmas do ginasial? Aí eu fui assumindo, né? Primeiro contrato no Colégio Kennedy, eu dava 44, 45 aulas por semana e acho que de uns 10 conteúdos diferentes. Mas foi bom esse primeiro e segundo ano de trabalho no Kennedy, porque aí eu, tendo trabalhado assim em tantos campos do saber, eu pude escolher a minha área certa. E foi, acredito que a partir da minha atuação de professor no Kennedy, é que eu escolhi fazer o curso de letras. Me formei como professor em português e francês. E digo com alegria que eu integrei a primeira turma de ensino superior de João Monlevade. Em 1968, a Universidade Católica, por intermédio de Dom Marcos Noronha, que era bispo de Itabira, e das lideranças locais, instalou em Monlevade um curso de licenciatura curta para formação de professores, para formar professores nas áreas de letras, estudos sociais e ciências exatas. Então, na época, eu me matriculei, né, fiz vestibular e cumpri o trajeto dos cursos de 3 ou 4 anos, 4 anos praticamente, porque depois nós cursamos a licenciatura plena por beneplácito da própria Universidade Católica. E eu quero dizer com alegria que agora, no final do ano passado, em 2020, a minha turma, a primeira turma de professores formados em Monlevade pela Universidade Católica, hoje PUC Minas,
Nós completamos 50 anos de formatura. Foram, na época, parece-me que cerca de 65, 66 professores que, formados, vieram a abastecer a rede de ensino de João Monlevade, que na época tinha deficiência no quadro de professores, porque não tinha professores formados. E é interessante que foi a primeira iniciativa de ensino superior em João Monlevade, né? Depois dessa época, desse curso que nasceu em 68, aí nós tivemos o curso de Pedagogia da FUNSEC, a Faculdade de Educação, da qual também eu tive o privilégio de participar como professor e como diretor. Como diretor da FUNSEC, na FUNSEC, como presidente da FUNSEC, foi de minha iniciativa a criação do curso de letras já na década de 90. Aqueles cursos pelos quais eu me formei na Universidade Católica, né, cursos de licenciatura, eles funcionaram por pouco tempo. Eles funcionaram de 1968 a 1977 ou 78. E aí eles foram extintos. E a formação de professor ficou exclusivamente por conta da Faculdade de Educação. Então, no finalzinho da década de 70, na década de 80, aliás, na década de 80, nós fundamos na FUNSEC o curso de Letras, que foi o segundo curso da instituição. O primeiro foi Pedagogia. E a partir do curso de Letras, a FUNSEC foi crescendo, porque criou depois o curso de Administração, Ciências Contábeis, Direito, e se transformou numa grande escola de ensino superior. Como nós sabemos, hoje foi absorvida pelo sistema Doctum de ensino. Então, minha vida profissional, como eu dizia e confirmo agora, se firmou em cima do magistério e da gestão de ensino. Uma dupla experiência que eu acumulei ao longo de minha vida. Aposentado em 2006, eu achei que eu não podia me entregar ao ócio. Então, a partir de 2006, quando eu efetivamente deixei o mercado de trabalho, porque na realidade, aposentado eu já estava desde 1998. Eu trabalhei na condição, eu acumulei, né, com a minha aposentadoria mais 8 ou 10 anos de trabalho. E me aposentei em 2006. Quando me aposentei, eu já não era diretor mais do Instituto de Ensino Superior. Na época, o presidente da instituição, Dr. Francisco Américo de Barros, me convidou para ser um assessor cultural e acadêmico da instituição. Eu fiquei nesse cargo por 1 ou 2 anos, depois eu mesmo achei que estava na hora de parar e eu me desliguei voluntariamente da instituição. Me desliguei também porque eu sempre achei que uma pessoa que se aposenta é uma vaga que se abre no mercado de trabalho. Eis aí o valor social de uma aposentadoria. Eu entendi que não era justo eu ficar ocupando uma função, um cargo de trabalho já na condição de aposentado. Então eu, de livre e espontânea vontade, eu abandonei o mercado de trabalho e assumi a minha aposentadoria, que, como eu disse, não fiquei no ócio. Sempre procurei uma coisa diferente para fazer. E aí eu poderia dizer que uma nova carreira que eu, não vou dizer que é carreira, mas uma nova atividade que me agradou muito e que eu abracei com muito entusiasmo foi o ofício de escrever e principalmente de
escrever resgatando a história de minha cidade, a história de personalidades e pessoas que fizeram a civilização em João Monlevade, que são responsáveis pelo seu desenvolvimento. E eu comecei no Morro do Gel, fazendo crônicas. Chamei o Marcelo Melo, falei que eu gostaria de escrever. Criei uma coluna, eu sabia que o jornal Morro do Gel tinha um viés assim, de resgate histórico da cidade. Então eu propus a ele, através de uma página chamada Nossa Terra, Nossa Gente, eu comecei a levantar. Primeiro fiz um dos primeiros trabalhos que fiz foi escrever um resumo da trajetória da cidade de João Monlevade. Meu primeiro trabalho histórico foi sobre a história de João Monlevade. Depois, uma coisa puxa a outra, foi a história do seu fundador, o Jean Feliz de Sandes de Monlevade, sobre o qual também eu fiz uma pequena crônica. E aí eu fui, cada número do jornal Morro do Gel, eu escolhia uma ou duas personalidades para resgatar a sua trajetória de vida. E é principalmente essa minha participação como cronista, vamos dizer assim, do jornal Morro do Gel. Foi dessa minha participação que nasceu o primeiro livro da história de João Monlevade que eu publiquei, que é Nossa Terra, Nossa Gente. Inicialmente eu projetei 3 volumes. O primeiro volume que já foi impresso, editado e divulgado, retrata a história do município, dos seus ícones, dos seus símbolos, das suas personalidades assim mais significativas. Eu o lancei em 2016. Eu falo que esse livro é efetivamente o primeiro livro que eu lancei, porque na realidade foi o 3º ou 4º livro que eu escrevi, né? Mas esse eu lancei por minha conta, não tive patrocínio de ninguém. E é isso aí, em resumo, a vida, a minha trajetória, né? Agora estou em casa, não trabalho mais, não estou no mercado de trabalho, mas não paro, né? Sou chamado, muitas pessoas me chamam, me pedem para, escreve para mim isso assim, porque eu estou precisando fazer uma dedicatória, estou fazer um discurso para não sei aonde e quando, eu acabo sentando escrevendo alguma coisa. Sou assim meio que, não sou escritor, sou meio que escrevente. E uma pessoa profundamente conectada com a história da cidade e interessado em não deixar perder essa história. Pois já diz o sábio pensador, um povo sem história é um povo sem memória. Não é por minha causa ou por minha omissão que a cidade vai ficar sem história, porque eu estou fazendo a sua história todos os dias. Espero que com esse breve depoimento eu tenha atendido a sua exigência e só me faltou fazer uma pequena correção. Quando eu falei do livro da FUNSEC, eu falei do Coral Monlevade, eu falei em centenário do Coral Monlevade, estou corrigindo, não é centenário, é cinquentenário, né? Em 2013 o Coral Monlevade fez 50 anos. E é outra coisa que eu esqueci de falar, né? Por incrível que pareça, uma coisa tão importante, eu não podia ter esquecido. Eu falando de minha família, falo o tempo todo meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe. Mas realmente, gente, meu pai e minha mãe, é papai e mamãe enquanto a gente é criança. Vira meu pai e minha mãe depois que a gente cresce. E é aquela coisa gostosa na vida da gente, né? Aquela lembrança boa que a gente leva para a vida inteira.
E o meu pai, né? O meu pai, eu não falei o nome dele, Luiz Cândido Ferreira. Luiz Cândido Ferreira, que viveu de 1914 até 1981. Eu creio que teria vivido mais se, exatamente em função de uma dificuldade de visão que ele teve, porque teve uma trombose quando ele estava com quase 60 anos, Aí saiu à rua na porta da igreja de São José, foi atropelado por uma Opala que estava meio veloz, e ele sobreviveu ao acidente aí uns 2 ou 3 dias e morreu em 4 de fevereiro de 1981. Essa foi a última fotografia, está publicada no livro, e que nós conseguimos guardar. Foi a última fotografia que ele tirou. A minha mãe sobreviveu a ele mais uns anos, está aqui no livro também, tem uma página em homenagem a ela aqui. Viveu até 1999, né? E morreu tranquila, né? Graças a Deus, teve uma vida muito boa. E quando ela morreu, nós fizemos uma página também de homenagem a ela. Está aqui a minha mãezinha. Chamava-se Maria José Alves. Nós a conhecíamos como Dona Inhá. No santinho de morte dela eu escrevi: nós te perdemos no tempo, mas te ganhamos no sonho. Tu não partiste, ficaste nos 15 filhos, mistérios deste rosário tão longo que toda a vida rezaste. Nós seguimos a jornada. Tu sabiamente paraste. Vamos buscando teus passos na estrada onde passaste. Procuramos nossos rumos nos exemplos que deixaste. 15 anos se passaram. Terminaste teu rosário. 15 flores ofertaste para enfeitar o santuário, em que celebras feliz o teu amor centenário. Na realidade, essa última estrofe foi acrescentada para pôr no livro, porque foi quando no centenário de meu pai. E aqui eu tenho um retrato deles mais jovens, foi quando eles fizeram 25 anos de casados. Tá aí. Então fica o meu tributo, minha homenagem ao meu velho pai, minha velha mãe, que não existem mais, a quem eu devo minha existência, tudo que sou, tudo que tenho. A vovó Inhá, vovô Luiz. Como esse casal era feliz. Obrigado.